não só eu, mas também como várias outras pessoas têm essa dúvida, que é a respeito da drenagem linfática. E assim, a grávida pode ou não fazer e quais os cuidados que ela tem ao fazer? Porque assim, a gente se sente mais inchada, né? Com aquela situação de, poxa, eu tô aqui mais inchadinha, o que é que eu posso fazer para poder... Então eu queria saber como é que a gente pode avaliar um profissional ou saber quem seria uma pessoa mais qualificada e saber como é que pode ser feito, se pode ser feito, né? Então, gente, eu acho que esse tema que a Anitta pergunta é muito importante ser falado, porque, assim, a princípio é importante se entender que a retenção líquida é um fator que acomete a maioria das mulheres, sejam elas gestantes ou não. É muito comum que em períodos como o período menstrual, por exemplo, ou durante o nosso mês normal, a gente sempre se sente mais inchada. Eu já atendi várias pacientes que chegam aqui e é a queixa principal delas, que às vezes falam em gordura localizada, que geralmente sempre tem associada, mas que a gente sabe que, de fato, com procedimentos que ajudem nessa questão de retenção líquida, a gente já vai conseguir eliminar medidas que são satisfatórias. E é importante falar de eliminar medidas, porque drenagem linfática não induz a perda de gordura, certo? Drenagem linfática trata com o sistema linfático. Então, a gestante, nesse momento tão especial da vida dela, não deixa de ser diferente, certo? A gente tem um acúmulo de líquido que acontece de forma muito maior do que o que costumeiramente a mulher adquire na sua vida normal. Isso se dá, de fato, por uma série de mudanças que acontecem no nosso corpo, se preparando para esse momento que é a gestação, a continuidade dela e, em seguida, o nascimento do seu filho. E a grávida tem sim indicação de fazer drenagem linfática, é um dos nossos procedimentos mais bem recomendados e mais seguros quanto à questão de retenção líquida. Agora, o importante é de fato saber como se tratar uma drenagem linfática de gestante e como se tratar uma drenagem linfática de uma paciente que não é gestante, e como também é diferente da drenagem linfática de, por exemplo, um pós-operatório cirúrgico. Eu já tive problemas, eu atendo também muito pós-operatório cirúrgico aqui no Instituto. E é interessante porque às vezes a gente chega com pacientes que passaram por outros locais e chega com uma cicatrização interna, com outras coisas, com outros acúmulos que são de fato bem drásticos e que a gente sabe que vem de um procedimento manual mal feito. Porque não se trata uma pessoa que faz uma cirurgia plástica igual como se trata uma pessoa que não tem nenhuma abordagem cirúrgica, assim como não se trata gestante, igual a essas duas outras categorias. Aquela história do barato sai caro. Exatamente, né? às vezes fecha seus pacotes aí por não sei quanto, muito barato, e na verdade o povo começa a fazer um deslizamento e acha que está fazendo. Aí tem que fazer tudo de novo com uma pessoa um profissional qualificado. Né? Exatamente, então assim, a drenagem linfática ela é um procedimento indicado para gestantes. Ela é indicado para gestantes que tem acúmulo de líquido, né, que sempre acontece. Pode ser feita a partir de 12 semanas, a indicação é que aconteça a partir de 12 semanas, porque é o período que diminui os riscos, na verdade, né, da gestante. A gente sabe que até o primeiro trimestre é um momento de formação do seu bebê, é um momento de que toda a questão genética, de toda a questão do sistema nervoso, ela está começando a ser, de fato, desenvolvida e continua assim ao longo dos meses, mas é um momento inicial em que existem muitos riscos. Então a gente também inclui a drenagem linfática, apesar de ser um procedimento não invasivo, um procedimento que causa relaxamento, que melhora o retorno venoso, aumenta a circulação no local, ajuda na retenção de líquido, mas a gente evita que ela seja feita nesse momento inicial e que comece a partir do momento em que o obstetra libera, junto com a pessoa que vai trabalhar com ela. Quais são as recomendações, o que você pode avaliar em um profissional que vai assumir a drenagem linfática com você? É o que eu vinha falando desde o início da nossa conversa, é a questão da individualidade. É você conhecer um profissional que de fato conhece a fisiologia, conhece a anatomia do corpo, e aí então ele vai poder tratar você muito bem, porque ele sabe como seu corpo se comporta normalmente e como ele está se comportando nesse momento que a gente está no momento de gestação. Até porque quando está na gravidez, a gente está falando até um pouquinho antes da gravação, que quando se está grávida, não pode ser feito na barriga, né? Aí é isso que é importante falar. Existem algumas pessoas discordam, né, na verdade, da drenagem linfática na gestante e na questão da barriga. Mas assim, eu, Laiene, como fisioterapeuta dermato,
funcional e atuando nessa área, eu não dreno barriga de paciente gestante, porque a gente pode induzir sim a contrações uterinas e isso pode induzir a um aborto. Isso é muito sério. A diferença da forma que é feita, um carinho é diferente da forma como você faz um deslizamento. Tem muita gente que acha que drenagem linfática é só você passar a mão e deslizar, e não é assim. A gente tem todo um sistema fisiológico por trás que precisa ser entendido, quanto à questão de captação, quanto à questão de evacuação, que entra mais numa parte de consulta mesmo para conseguir explicar isso ao paciente. Então, a gente sabe que a drenagem linfática ela tem algumas coisas específicas, não pode ser feita da extremidade, ela tem que começar de áreas proximais aos linfonodos. Então, tudo isso você vai conseguir saber de fato com uma pessoa que conhece a anatomia do corpo. Então, eu não trabalho com drenagem linfática em nenhum momento do período gestacional. Assim que ela começa, tem gestante que chega com 13 semanas. Desse momento até o momento em que ela pode ser feita até a hora do momento dela ir para o parto. A cesariana, sei lá, está marcada para amanhã e ela pode fazer drenagem linfática até um dia antes, sem nenhum problema. Mas desde que a gente saiba a condição dessa paciente e perceba como ela consegue evoluir diante disso, se ela tiver condição e tiver apta para fazer. Agora, na barriga, não. A barriga não é para ficar pegando. A barriga é carinho de mãe, não é? Nada mais do que isso, tá certo? Pronto, então é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta que vocês gostariam de saber, alguma dúvida de alguma grávida ou não grávida, coloca aqui nos comentários. Se qualquer coisa eu passo depois as perguntas para ela pode estar respondendo, tá bom? E qualquer coisa a gente pode também fazer um outro vídeo com essas perguntas que vocês, com essas dúvidas que vocês tiverem. Então é isso, muito obrigada. Nada, obrigada a vocês também, foi um prazer, gente. E vamos lá, né? Se você gostou desse vídeo, curte, joinha, dá um joinha, compartilha. Se você tem alguma amiga que é grávida, compartilha aqui, porque aí ela vai ter um conhecimento melhor, ela pode tirar muitas dúvidas, porque esse é um assunto bem polêmico, né? E é uma pauta para muita conversa, mas o importante é a gente saber que a saúde do nosso filho depende da nossa saúde, é importante a gente se cuidar, saber o que pode, se informem, conversem com o obstetra de vocês, conversem com os profissionais de saúde e se informem. Leitura, informação é muito importante, desde o começo até o fim, para que você seja respeitada nesse momento tão importante da sua vida. Saber o que pode ser feito, né? O que você pode fazer e etc. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. E até mais, pessoal. Um beijo e até mais. Tchau!